Mas para eu descobrir esse convite, eu preciso me sentar com a verdade das coisas. E a verdade das coisas não leva esse sedimento positivo. Estás a ver? A verdade das coisas é nua, é crua. Isto é uma bosta. O significado serve para eu alinhar os chakras no momento urgente, mas encontrar o significado serve efetivamente para eu perceber qual é o caminho e começo a agir sobre isso, e de repente há uma criação de algo novo. Há algo que nasce dali. Todos nós que temos esta função de auxiliar outros seres humanos, acho que temos a obrigação de conseguir. Às vezes temos que deixar que seja o caminho a dizer qual é o caminho. E isto chama-se processo de individuação, que é o processo de eu me tornar cada vez mais eu próprio, cada vez mais completo, cada vez mais total. Liberdade para ser, liberdade para existir, liberdade para nos cumprirmos. Promete a ti mesmo que vais começar de novo as vezes que forem necessárias. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Joana! Olá! Seja bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Obrigada pelo convite. Vai ser muito boa esta conversa. Eu também estou desejosa de ter, muito desejosa. Há muitos temas que tu trazes nas tuas redes e nos teus cursos, e eu já fiz um curso contigo, gostei mesmo muito. Que bom, obrigada. E eu adorei ter-te como participante já agora. Obrigada. Por cima estive agora recentemente a rever as aulas para lançar novamente o curso, e os teus comentários apareciam algumas vezes e eu, que fixe. Eram boas perguntas, gostei imenso. Por isso, obrigada. Enriqueceste muito o grupo. Obrigada, Jana. Estou com muita vontade de revisitar. Ultimamente ando a pensar imenso nisso, de revisitar o curso, e portanto a ver se tenho essa oportunidade, que ando com vontade mesmo de voltar a fazer aquele percurso todo, o caminho que fiz contigo naquela altura, voltar a fazê-lo. Sim, que bom. Há muitos temas que tu tocas que eu adoro, Joana, e que para o nosso contexto e para o nosso tópico, que tem a ver com o divórcio. Na verdade, o divórcio tem mais a ver com relação do que com separação. E, portanto, no tópico das relações, tu trazes assuntos muito importantes e interessantes, mas trouxeste um que mexeu mesmo assim comigo, porque acho que vieste abanar uma bandeira grande que ultimamente, nos últimos anos, se tem instalado, que é o do ressignificar, não é? Esta ideia da importância, e às vezes parece que é o único mecanismo que temos para lidar com as coisas que acontecem, que é o ressignificar. Então, Exato. hoje vamos falar sobre ressignificar. Ok. Boa. Então, se calhar para começar, podemos ir por aí mesmo, que é o que é afinal isto do ressignificar. E depois logo vamos ver qual é a tua opinião sobre ressignificar e quais são as potencialidades e os limites da ressignificação, mas para já, o que é isto do ressignificar? O ressignificar acaba por ser dar uma espécie de roupagem positiva a algo difícil pelo qual estamos a passar, não é? Toda a gente passa por coisas difíceis, e o ressignificar é, bom, eu posso olhar para isto de outra maneira, eu posso olhar para isto de uma forma positiva, ver o lado positivo, ver o copo meio cheio, dar um novo significado, não é, à coisa. Por forma a conseguir como que camuflar as emoções difíceis, não é? Portanto, dizer que se calhar elas não fazem tanto sentido, e portanto encontrar outra maneira emocional de conseguir lidar com as coisas, porque eu dou-lhes assim uma roupagem mais agradável, digamos assim. Então acontece uma coisa negativa, vamos, por exemplo, supor, eu posso divorciar-me, mas se calhar esse é um tema um bocadinho mais pesado, mas tudo bem, acaba uma relação. Mas acho que esse é um bom tema. É um bom tema, pronto, acaba uma relação, então eu vou ressignificar. Isto até foi bom para mim, porque eu assim posso fazer o que me apetece. Ou isto até foi bom para mim porque a relação não ia dar em nada. Ou isto até foi bom para mim porque o outro é um sacana. Afinal, eu andava enganado. Não é? Isto também acontece muito, não é? Sim, No ao final aquilo relações. nunca foi uma relação. Isso. Afinal, nunca foi uma relação. Eu andava Exatamente. Às vezes nós temos amigos que se separam e vêm ter connosco e dizem, afinal, ele não era boa pessoa, pois não, afinal, ela era uma bruxa, não era? Então precisam de dar este significado
à situação que estão a viver, no fundo, para conseguirem lidar precisamos, eu também o faço, para conseguirmos lidar emocionalmente com coisas difíceis. E pronto, ressignificar basicamente é isso. E é uma técnica que se usa em desenvolvimento pessoal e no coaching e que funciona e que tem a sua utilidade, por exemplo, em situações emergentes. Vamos supor que eu preciso de estar alinhada porque vou fazer uma apresentação no trabalho para o qual ando-me a preparar há 6 meses e acontece uma coisa difícil. Ok, se calhar eu preciso de alinhar os chakras e pensar ali positivo muito rápido porque eu preciso de estar num determinado estado emocional para aquela situação urgente. Ou então acontece alguma coisa, uma situação, um acidente ou qualquer coisa e eu tenho que reagir automaticamente e tenho que ser um pouco mais racional. Então sim, eu posso naquele momento ressignificar qualquer coisa para que a emoção difícil seja mais fácil de gerir e naquele momento específico em que eu preciso de estar de forma lógica, racional, a agir sem me deixar levar pela dificuldade emocional, então o ressignificar pode ser útil neste momento SOS, digamos assim, em que nos é exigido. Se calhar um exemplo muito prático seria um cirurgião a trabalhar nas urgências de um hospital, entra um caso, um acidente muito grave e ele tem que estar imediatamente pronto para agir. Portanto, a emocionalidade tem que ficar um bocadinho aqui na prateleira para nós podermos fazer o nosso trabalho bem feito, ou fazer aquilo que nos é exigido naquele momento pela vida, não é? E, portanto, a ressignificação tem um espaço, um lugar e uma utilidade. Bom. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, nas tais apresentações em público, né? Uhum. Aquelas borboletas na barriga, aquele aperto aqui assim na boca do estômago. Podemos ressignificar, em vez de ser ansiedade ou Exato, angústia ou perturbação, podemos ressignificar como excitação, como entusiasmo, não é? exatamente. Tipo, Como isto é sinal que pica. eu estou preocupada com isto, ou é sinal que eu sou alguém que se preocupa, que se E estou a levar isto a prepara, que quer sério. estou a levar isto a sério, não é? Tenho Uhum, brio naquilo que eu faço. uhum. Tudo bem. Ok, então isso é assim Sim, o light exato. e a utilidade Isso, pragmática, imediata do que pode ser da ressignificar, coisa. não é? Exatamente, certo. E depois há as suas limitações, e que foi isso que tu trouxeste para a luz e que trouxeste para a conversa com o teu post. Há depois as limitações, e como isso às vezes traz atalhos que nos Uhum. impedem de fazer o caminho que devíamos, ou que ser interessante fazermos, para que com a situação que estamos a passar, poder chegar ao Isso, outro lado, em vez de continuarmos a exatamente, fazer atalhos e não passar pelo trajeto exatamente. que aquela situação nos está a convidar a fazer. Isso, o convite, exatamente. Ou seja, a ideia é, há um lugar e um timing e um prazo para a ressignificação. Quando é que a ressignificação começa a ser mais um mecanismo de distração e de coping do que propriamente um mecanismo que ajuda e que catapulta, que facilita a nossa superação, a nossa transformação? É quando nós usamos sempre a ressignificação. Ou seja, vamos supor que há então um relacionamento que acaba. Eu, se calhar, naquele momento preciso estar bem para os meus filhos, preciso estar bem para resolver a minha vida prática, para ter que encontrar uma nova casa e não sei o quê, preciso ressignificar. Mas depois, mais tarde, chega um momento em que eu tenho que olhar para a situação e não ver só o lado positivo, mas ver o que é que esta situação me está a pedir. E para eu ver o que é que a situação me está a pedir, o que é que me está a ser pedido em termos de crescimento, o que é que esta ruptura, ou esta dificuldade, ou este problema está a exigir de mim, o que é que está a pedir que eu transforme finalmente em mim. Para nós fazermos isso, nós temos que olhar para as coisas como elas são e não com a roupagem positiva que nós damos só para socorrer a situação prática, as coisas práticas que a situação implica. E, portanto, eu propus nesse post que tu mencionaste a ideia de podemos ressignificar, mas também há um momento em que chega a altura de encontrar o significado. E encontrar o significado significa precisamente isto. Em vez de pôr a roupagem positiva e pronto, a pôr para trás das costas, a sacudir os ombros e já está a andar para a frente, não, vamos nos sentar com a situação. E não é tanto porque é que isto me está a acontecer, mas mais para que é que isto está a acontecer? Qual é o propósito disto tudo? Porque até uma das coisas que eu falo no meu próximo livro, que vai sair agora em breve, uma das coisas que eu digo é, pá, se o sofrimento for só para sofrer, então desculpem lá, eu entrego já as chaves disto tudo, não quero jogar mais, não quero, não brinco mais. Então eu preciso, para andar aqui na vida, e nós sabemos que sofrer e sentir dor é uma coisa inevitável a esta condição humana, eu preciso de acreditar que o sofrimento tem um propósito, tem um objetivo, tem um convite de superação, um convite de evolução, um convite de transformação. Mas para eu descobrir esse convite, eu preciso me sentar com a verdade das coisas. E a verdade das coisas não leva esse sedimento positivo. Estás a ver? A verdade das coisas é nua, é crua. É isto é uma bosta.
caraças, não estou a gostar disto. E sentar-me ali e com a situação. Eu nem sei se disse isso lá nesse post, mas estou a fazer o curso de analistas na Sociedade Espanhola de Psicologia Analítica e é em Espanha. E uma das frases que eles usam muito, que eu adoro, é quédate aí. E quédate aí é tão sim, Espanha, fica bonito, não é? Mas não quer dizer mais do que isto, é fica aí, fica com o desconforto, fica com a dor, e é nesse confronto, neste ficar aí, que nós temos a oportunidade de perceber o que é que nos está a ser pedido. O Jung tem uma frase que é maravilhosa, tem um conceito que é: o sintoma é uma tentativa do organismo de se curar. Então, deixa-me pôr as coisas desta maneira. Se eu tenho uma tensão baixa, uma crise de tensão baixa a tensão muito rápida, e eu tenho uma sensação de desmaio, o desmaio é um sintoma, certo? E Certo. qual é que é o propósito? Porquê é que o organismo faz desmaiar? Porquê? Porque quando eu estou na horizontal, deitadinha no chão desmaiada, a tensão sobe. Portanto, o organismo diz: está a baixar a tensão muito rápido, vou-te desmaiar para tu ficares na horizontal, para a tensão subir, porque eu quero que tu sobrevivas. Então o organismo é inteligente. Ele produz um sintoma, neste caso a sensação de desmaio, para que, como uma tentativa de cura, certo? Estás com a tensão baixa, eu vou-te desmaiar para a tensão voltar a subir e tu sobreviveres. A neurose, ou a inquietação da alma, ou a tristeza, ou a melancolia, ou a amargura, ou essas sensações difíceis são também sintomas de algo. E como sintomas são formas de tentativa de cura do próprio organismo. Ou seja, se a nossa psique nos manda tristeza, por algum motivo é. Se a nossa psique nos manda amargura, por algum motivo é. Se a nossa psique nos manda ciúme, inveja, coisas horríveis que ninguém quer sentir, por algum motivo é. Então, essas sensações desagradáveis são tentativas de cura do organismo. É quando eu me sento com a minha tristeza e lhe pergunto: diz-me, o que é que tens para me dizer? Ensina-me. O que é que me estás a pedir agora? É que eu vou ter a oportunidade de ir lá ao sítio, cutucar o que precisa de ser cutucado e curar o que precisa de ser curado. E por isso é que eu considero tão importante perceber esta distinção entre ressignificar e encontrar o significado, que é: ressignificar serve para eu alinhar os chakras no momento urgente, mas encontrar o significado serve efetivamente para eu transformar, quem sabe, de uma vez para sempre, um assunto que me pesa, que me deixa aquém daquilo que é o meu potencial, do meu potencial para me cumprir, do meu potencial para ser quem eu sou, do meu potencial para descobrir coisas novas, para ser mais livre. Então, esta é a grande proposta. E por acaso foi engraçado tu voltares ao contacto com este post. Há uns anos atrás, quando tu me perguntaste se eu queria vir aqui falar, eu disse: não, 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 quem sou eu para falar sobre essas coisas com quem quer que seja? Porquê? Porque quando tu me pediste para falar aqui a primeira vez, eu automaticamente pensei: ela vai me pedir para ressignificar o assunto. E eu não vou fazer isso. Claro que não era a tua intenção, foi a minha, sabes? E eu pensei: eu não posso fazer isso. Quem sou eu para estar aqui a dizer às pessoas: olha, ponham uma roupagem positiva no vosso divórcio, ainda por cima com filhos à mistura? Eu não tinha filhos na altura. Quem sou eu? Alguma vez eu era capaz de fazer, nem pensar. Disse: não, uma falda, nem penses. Não tenho aptidão para isso. Não estou pronta. E tu até disseste: mas espera, ok, foste super querida. Mas foi engraçado voltar, porque agora quando voltaste, eu: espera aí. Não era isso que ela me estava a pedir, não é? No fundo, se calhar o que ela estava a pedir era uma conversa mais deste género. Qual é que Sim, poderá ser sim. o Qual significado? poderá ser o significado, mais do que ressignificar? Sim, Exatamente, sim. sim, sim. Olha, porque a mim suscitou-me várias questões. Por um lado era mesmo isto, que é: olha, vamos lá parar com isto, ressignificar só por si, como se fosse a pílula que Uhum. cura tudo, porque não é. Por outro lado, surgiram-me coisas que eu acho que tinha vontade de falar contigo pela pessoa que tu és e como tu tratas estes assuntos. Então, uma das coisas que eu me lembrei, e a ver se eu não perco aqui o fio à meada. Uma das coisas que eu me lembrei sobre o ressignificar e esta tentativa de trazer a roupagem positiva e evitar estarmos a lidar com as coisas como elas são, tu foste sempre falando aqui do ressignificar do ponto de vista positivo, por um olhar, um prisma mais positivo, mas também assisto a pessoas a ressignificarem pondo o negativo, Uhum, porque assim uhum, também conseguem de alguma forma justificar melhor a perda ou justificar melhor o que estão a sentir. Portanto, às vezes também usamos o ressignificar de forma negativa para dar sustento a esses maus sentimentos, ou uhum, sentimentos que nós não gostamos. Os sentimentos não são maus, mas nós não gostamos de os sentir, uhum. não é? São desagradáveis, exato. Exato. Então
E então estava aqui a pensar, talvez o ressignificar seja procurar significados mais confortáveis para nós. Mais do que positivos ou negativos, é que trazem de algum conforto, não é? Yeah, faz sentido, sim. E então, Yeah. na procura desse conforto, mudamos a perspectiva, fazemos assim e ressignificamos. É Ok. conseguir lidar. É um mecanismo que nós usamos para conseguir lidar. Seja, não é? Sim, da forma Positivo ou mais negativo. Exato. simples agora. Na forma mais Agora. simples agora, não Isso é? é, Sim, exatamente. É o que para a hemorragia agora, não é? agora, sim. Isso. Por outro lado, eu tive a experiência pessoal e fiquei a pensar nisso quando li o teu post, que foi, que engraçado, houve coisas que se ressignificaram na minha vida automaticamente sem eu procurar esse ressignificado. Uhum. É como se, de repente, acendesse uma luz Uhum. e eu visse coisas que ainda não tinha visto, ou aquilo mudou de posição e eu vi um lado que ainda não tinha visto. E eu não Isso. procurei isso, pelo contrário, que era, não, bem como estava, eu preferia como estava, mas Yeah. aquilo ressignificou-se sozinho. Yeah. Também tens Isso eu essa. acho que é uma inevitabilidade do encontrar o significado. Ou seja, quando nós encontramos o significado, lidamos com a situação difícil, com a emoção difícil, encontramos o sítio ferido em nós que nos está a provocar esta coisa, lidamos com ele. Eu não acredito em curar, acredito em curando, resolvendo, lidando, não é? Relacionando. Relacionamos com essa parte de nós ferida, de repente acho que essa ressignificação acontece automaticamente. De repente acaba por ser um bocado inevitável que as coisas adotem uma nova roupagem, mas já não é forçado, já não é teatralizado. Estás a ver? Já aconteceu, como tu acabaste de descrever. Tu nem querias, nem estavas a fazer Não, por isso, mas de repente, olha, agora de repente comecei a olhar para isto e já não vejo da mesma maneira. Tipo, não é? sim, Sim. às vezes acontecimentos, não é? Que eu vivi aquele acontecimento tinha uma narrativa e uma imagem, Uhum. e agora aquele acontecimento é outra coisa. Yeah, E sem mesmo com dúvida. coisas que ocorreram, não é só o que eu sentia ou o que eu pensava, Yeah. é mesmo de repente ganhas um ângulo para ver coisas que naquele momento, quando lá estavas, não viste. E Isso. depois, e pronto, então era por um lado isto, não é? Que esta ressignificação que é quase que natural. Talvez quando eu te estava a ouvir falar, estava a pensar, pois talvez essa seja a diferença, que é quando nós estamos a ressignificar, estamos a construir esse significado, não é? Esse Uhum. ressignificado. Quando ele ressignifica naturalmente pelo processo que aconteceu dentro de nós, é quase Isso. como se uma transformação natural, uma Isso, é coisa mais viva, transformação, é não isso é? mesmo, Mais. é alquimia, como falámos no curso, não é? Portanto, eu pego nesta bosta toda e faço aqui uma magia e misturo coisas e permito que tudo se perfeccione e depois de repente vem um insight e depois de repente eu percebo qual é o caminho e começo a agir sobre isso e de repente há uma criação de algo novo, há algo que nasce dali, há algo novo que nasce dali. E isso é aquilo que nos é pedido nos processos de transformação. Quando nos permitimos sentar com esse pântano, com essa morte, digamos assim, do que quer que esteja a surgir. Isto não é fácil, eu não estou para aqui dizer façam. Quantas vezes eu, não, agora não, Não, agora não. não, não. Mas Sim. de todas as vezes que eu faço isso, não, mesmo que eu não esteja consciente que estou a fazê-lo. Sim, estou a enfrentar. Daqui a 3 anos, afinal, não, eu fugi, colocava a seringa e agora estou, no fundo, a ser obrigada de outra maneira, porque os convites regressam sempre. Eu poucas vezes digo sempre, mas quando digo é porque acredito mesmo, e eu acredito mesmo que os convites regressam sempre. Às vezes nós não estamos preparados para lidar com certos convites, com certas propostas de transformação, porque naquele momento é muito incomportável para nós lidar com elas. E tudo bem, só que podemos pôr na prateleira, mas temos de ter consciência que o chamado volta de novo. E normalmente quando volta com contornos mais difíceis. Mas também volta numa altura que quizás estejamos mais preparados, Mais mais capazes, não aptos, é? mais capazes, não é? E portanto isso é uma má notícia, porque nós achamos que se ignorarmos o assunto resolve-se, mas também é uma boa notícia, porque na verdade é quase uma nova oportunidade. Não é? No outro dia também fui a um podcast e a Margarida dizia-me assim: é quase como se fosse a esperança da vida em ti. Tipo, a esperança está a dizer: olha, eu acredito, então volta a mandar-te o convite. E eu gostei muito dessa perspectiva, assim.
É giro. É giro o significado que cada um de nós dá às coisas, né? Exato. Dentro de mim não é bem isso que as coisas representam. O Yeah. voltar lá é natural, não é? Como quando eu tenho um dedo cortado, parece que estou sempre a bater com o A dedo. bater. Yeah. Não é que as coisas apareçam para eu ir lá bater com o dedo. O facto é do dedo estar cortado, eu vou lá estar sempre a tocar, não é? O dedo, outra parte qualquer do corpo, parece que quando temos ali uma dor. Sem Mas dúvida. eu também acho interessante isto, não é? Não há outra forma de estarmos na realidade e na vida que não seja dando significado às coisas. Não há mesmo hipótese, não é? As coisas são o que são, mas nós, como seres humanos, com o organismo que temos e com o funcionamento que temos, não temos outra alternativa a não ser navegar na vida dando significado às coisas. Uhum. Depois as coisas são só o que são, mas como nós somos todos diferentes, vamos dando significados ligeiramente diferentes e às vezes brutalmente diferentes às Sim, coisas que nos acontecem, não é? exato. Ainda hoje partilhei um stories de um rabbi, e ele dizia precisamente isso. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível para tolerar a tragédia, para sobreviver à dor, para sobreviver ao drama das nossas vidas, não é? Porque todas, não é? Passamos por coisas difíceis e temos esta capacidade maravilhosa de conseguir subsistir a tudo isso. O que nós não conseguimos subsistir é uma vida sem sentido. Se nos acontecer uma tragédia e nós não conseguirmos encontrar o sentido daquilo, aí sim, a probabilidade de não conseguirmos sobreviver a essa tragédia é grande. Quando nós conseguimos lidar com a tragédia, nós não conseguimos lidar com a falta de sentido das coisas. Exato. E Sim. achei super bonito e fiz questão de partilhar esse Yeah. stories, porque é um bocadinho isto que estamos aqui a falar. Sim, sim. O Viktor Frankl também falava, aliás, falava Exatamente. quase que exclusivamente É, sobre isso, não é? A busca do exatamente. sentido, não é? E ter sentido para a coisa. Eu também li alguns, não sei se não foi com o Viktor Frankl ou com outros autores, mas esta ideia de que a dor existe, ponto final, não é? A dor existe e é mesmo inevitável, já disseste aqui várias vezes, a dor existe. Depois, a atribuição do significado da dor ou o sentido que nós damos. Tu tiveste aqui tu trouxeste também a tua, parece-me que é a tua verdade, diz-me se ou não, que é, ela vem para nos convidar a crescer Isso. e a conhecer melhor a nós próprios. A minha verdade é que ela vem porque vem e nós, para nos chafarmos e conseguirmos sobreviver a ela, arranjamos uma narrativa, Isso, arranjamos é um isso. sentido. Esse é o que eu quero dizer, exatamente. É. Eu prefiro acreditar nisto. Se é verdade ou não é. Também não há forma de saber. Isso, prefiro E, acreditar. Exato, enquanto não Yeah, souber, vamos fazer isto, não é? Vamos fazer exatamente. desta forma. Sim. O encontrar o significado, esse aí parece-me mais interessante do que o ressignificar. Porquê? Por um lado, pelo caminho que tu própria estás aqui a dizer que é o convite. Por outro lado, parece-me que o ressignificar é feito à medida do que dá jeito. Uhum. Então eu posso fazer uma coisa bem artificial e muitas vezes impingida de fora, porque muitas vezes quando andamos a ressignificar temos muitas orientações, muitos faróis externos que nos dizem ressignifica assim, ressignifica assado, aqueles... Isso. Olha, pensa assim. Olha, Exato, a pessoa morreu, mas está num lugar melhor. Tipo, really? sim, Really? exato. Vais-me dizer isso hoje? Obrigado. Claro, claro. Opa. Foi descansar. Olha, ela não queria descansar. Eu sei, eu conheço a pessoa, mas eu não queria descansar. Era a última coisa que queria era descansar, Yeah, era queria curtir, queria viver a vida. yeah, Não foi descansar, não estava cansada sequer, não é? yeah. Então, E isso é apenas o reflexo da incapacidade de lidarmos com as próprias emoções difíceis. E que é muito difícil lidar com emoções difíceis. E, portanto, é normal. Ao mesmo tempo, quanto mais nós evitamos este queda-te aí, este sentarmos com as nossas emoções difíceis, menos toleramos as emoções difíceis no outro. E eu tenho uma filha há 2 anos e meio e vejo muito isso, né? Ela cai e o primeiro instinto das pessoas que rodeiam é dizer já passou. Não, tipo, não passou. Ela é que vai dizer se já passou, se não passou. Como é que estás? Não é? O que é que estás a sentir? Posso ajudar? Não é? Onde é que é? O que é que eu posso fazer por ti? Não é? Não passou. Portanto, quando nós temos dificuldade em lidar com as nossas emoções, lidar com as emoções difíceis dos outros, esquece, principalmente se forem pessoas que nós amamos, então tu estás a sofrer é um sofrimento para mim, portanto põe-te bem rápido, por favor, não é? Eu lembro-me exato. aqui há uns meses atrás uma amiga meu estava a conduzir e ela, então como é que tu estás? E eu comecei a partilhar com ela o que é que se estava a passar e comecei a chorar. E ela disse, ai por favor não chores. E eu disse, olha, se não queres que eu chore não me ligues. Nem Se não me perguntes queres... como é que eu estou. Isso, se não me queres ouvir chorar, não perguntes como é que eu estou. Ah, não é isso, desculpa, é que estás a conduzir. E eu, claro, é porque estou a conduzir. Não é porque estou a conduzir, não é? É porque a própria pessoa também tem dificuldade em lidar com as suas emoções difíceis e, portanto, lidar com a do outro, no fundo, é ver um espelho daquilo que eu também sinto por vezes e não permito.
E esse acho que é um dos grandes papéis dos terapeutas e dos coaches e das pessoas que servem outros seres humanos e que, como diz o Jung, os educadores da alma, né? Todos nós que temos esta função de auxiliar outros seres humanos, acho que temos a obrigação de conseguir quedar-nos aí e ajudar o outro a quedar-se aí. Mas para podermos fazer isso com o outro, precisamos de fazer isso connosco. Acho que é super importante esse trabalho do ficar. Estou aqui. Sim. E estou aqui só estando, não preciso estar aqui. E é super difícil, atenção, eu próprio vou para a minha análise dizer quando é que isto acaba? E a minha analista diz, às vezes as coisas têm os seus próprios timings, mas o que é que eu faço? Às vezes não é para fazer nada, não é? Portanto, é super difícil, não estou aqui a dizer, estou a partilhar o caminho que eu acredito que é o certo, se é que existe caminho certo, mas o que leva a mais transformação e liberdade. Eu acho que no fim é isso sempre que vem, liberdade. Liberdade para ser, liberdade para existir, liberdade para nos cumprirmos. Para nos cumprirmos, eu acho essa liberdade tão importante, não é? Que é a minha vida agora estou a dizer agora porque estou agora aqui contigo, mas é muito mais a minha vida do que eu sentia que era há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Estavas a viver a vida de outra pessoa, entre aspas, Era a né? sensação que eu Sim, tinha, sim, que era, sim. mas que raio, como é que eu estou aqui? Como é que isto me está a acontecer? Era a sensação de eu não reconheço esta vida. Eu sei que que eu estou lá, mas eu não reconheço esta vida. Se me perguntares, então e esta é melhor? É melhor, tem muitos desafios, muitos deles que eu não gosto mesmo nada, mas reconheço-os como meus. E eu olho para ele e penso, isto é isso meu. faz toda a diferença, não é? É mesmo. Porque os desafios vão existir sempre, então mais vale que existam no caminho que é o teu. Que é o meu, exato. Exato. Que é a minha. Ok, é merda. É a tua escolha. É merda, mas é a minha merda. Isso, a merda É a que tu minha, escolheste. não é? É a merda Exatamente. que eu escolhi, ou que veio com o que eu escolhi, veio com as escolhas, veio, olha, paga 2, leva 3. E sabes que eu adoro seguir aquelas páginas de limpezas. Sabes? Sim, adoro. E é um dos meus coping mechanisms, é fazer limpezas. E há uma rapariga que eu sigo que faz limpezas na própria casa e ela tem sempre tudo muito sujo e não sei o quê. E ela agora mudou de casa. E a casa para onde ela foi é uma casa onde outras pessoas já viviam e ela assim, calma, eu tenho que limpar esta casa de banho, porque eu não me importo de viver no meio da sujidade, mas tem que ser a minha sujidade. Estar a tomar banho numa casa de banho cheia de sujidade dos outros não dá para mim. Então eu achei graça a isto, é um bocado o que tu estás a dizer, não é? Tudo bem, é uma merda, mas é a merda que eu escolhi, não é? É a merda do meu caminho. Do meu caminho, sim. Eu acho que isso é. E agora voltando ao significado, a tal história de acontecem coisas, vamos, não é ressignificar, é encontrar o significado que tem para nós. Por isso, porque para fazer disto a minha jornada, o meu caminho, Isso. a minha história. E o significado é isto, é respondermos a esta pergunta. Parece que estamos a falar de uma coisa um bocado abstrata, né? As pessoas podem estar a ouvir, mas o que é isso de encontrar o significado? Encontrar o significado é responder a esta pergunta: o que é que me está a ser pedido? O que é que está a ser pedido à minha alma neste momento? O que é que esta situação me está a pedir? Qual é o convite que está a vir aqui? Não é? Porque se o sintoma é uma tentativa de cura, e se esta situação me traz determinadas emoções, como sejam, por exemplo, tristeza, então o que é que esta tristeza pretende curar? Não é? Então é isto, encontrar o significado é isto. É o para que é que isto me está a acontecer. Não é o porquê é que isto me está a acontecer que põe-nos numa posição de vitimização. Coitadinho de mim, porque eu? Não. É para quê? Qual é o intuito disto? Agora, é um intuito divino? Eu não acredito muito nisso. É o intuito que nós queremos dar, não é? E que só nós podemos descobrir qual é. Então essa é a pergunta que vem. Que se nós quisermos, a mim podemos surge-me tentar. também outra, sabes? Mas, Joana, mas agora estava aqui até a ouvir que é, olha, se isso talvez também seja um propósito e uma ferramenta de nós que acompanhamos outros seres humanos para estarmos ali sentadinhos também com as coisas deles, que é também conseguirmos falar as várias linguagens, não é? E quando há uma pessoa que me diz, olha, porque Deus, embora eu não acredite nisso, para mim, ok, então a partir de agora eu falo para ti como Isso, Deus, não é? sem Porque dúvida. Deus, quando Deus, ou se alguém fala como tu agora estás a falar, essa coisa espiritual, o caminho da alma, não. O facto de nós acreditarmos em algo não torna aquilo que nós acreditamos moralmente superior ao que o outro acredita. Não é? Na verdade, estamos todos a dizer o mesmo, só que uns chamam Deus, outros chamam universo, outros chamam natureza, outros chamam deusa. Exato, arranjamos. Exato. Isso. Sim, Eu chamo inconsciente, eu chamo inconsciente. Não é? Para mim é o inconsciente que está a falar comigo.
sim. Tu também É, fizeste um post sobre isto, não fizeste? Sobre uhum, a realidade das coisas da sim, fé que sim, da passam a fé. ser reais. Tu tens É. feito coisas mesmo. Bem, não nos vamos Obrigada. fugir daí agora. Obrigada. Mas também podemos fazer essa outra linguagem. E pensando Uhum, nessas outras linguagens, há pessoas cujo pragmatismo e a forma como olham para o mundo e para a sua vida, falar nesta coisa do caminho da alma, torna-se muito difícil. E não uhum, só abstrato, como assim para algumas pessoas até um bocado esquisito. Não uhum, é só abstrato, é que é isso que uhum, estás a falar. E quando estou a trabalhar com pessoas que têm mais esse perfil, assim, mais pragmático e mais não acredito nada dessas coisas, eu tendo a pôr a pergunta de uma forma mais, ok, aconteceu o que aconteceu, mesmo que não tenha um significado divino ou que seja um convite, porque a pessoa não consegue encarar assim, ok, então o que é que tu precisavas de ter que não tens para poder lidar com isto? Ou uhum, que pessoa terias que te tornar para conseguir conviver com isto de uma forma mais construtiva para ti, não ser tão. Às vezes, até as pessoas vêm com essa queixa de que é degradante estar a viver com aquilo, a lidar com aquilo. Eu não sei estar aqui, estou num estado que eu não gosto de me ver assim, eu não gosto de ser. Eu não, às vezes dizem mesmo, eu não sou esta pessoa, eu não sou esta yeah, tantas pessoa, vezes essa né? frase. Eu não sou Yeah. esta pessoa, não é? Esta Nunca mais me frase é esqueço assim. o dia que virei para a minha analista e disse: Eu não sou esta pessoa. E ela disse-me: És. Pois, eu também ouvi isso do eu que se fartou. E Sim, eu: sim. What? Como? A mim Mas foi a é, minha amiga Mino. Eu também disse, eu não sou esta pessoa. E ela disse, não, não, tu também és essa também és. pessoa. Tu Exatamente. também és essa pessoa. Isso Então, mesmo. não é? Então, o que é que tu precisavas de fazer Sim, com agora? as pessoas mais pragmáticas eu normalmente uso a psicologia, não é? Uso a explicação da teoria, que normalmente as pessoas gostam muito. Não sei se há muitos analistas ou terapeutas que fazem isso, mas eu uso muito a parte pedagógica nas consultas. Eu pessoalmente, como analisanda, adoro, não é? Adoro perceber a teoria por detrás daquilo. E quando eu consigo juntar a explicação mental ou cognitiva de um determinado tema com a experiência visceral que eu estou a passar naquele momento, para mim a aprendizagem é que fica completa. E então, quando eu tenho uma analista que me diz, lembras daquilo que falámos na aula, ou que é a minha professora, lembras do que falámos na aula na terça-feira, que isto assim é isso. E de repente eu ligo a experiência visceral ao conceito. Então, acho que as pessoas mais pragmáticas beneficiam muito, às vezes, desta explicação pedagógica mais psicológica da coisa, não tão esotérica, digamos assim. Para mim tem-me ajudado. Mas essa pergunta que tu fazes é capaz de ser das primeiras perguntas que eu faço, que é o que é que tu precisas agora? O que é que estás a precisar agora? E normalmente a resposta a essa pergunta é muito próxima daquilo que é o convite, na verdade. A pessoa diz agora eu preciso desaparecer. O que significa isso, desaparecer? Então vamos desmiuçar isso, vamos perceber metaforicamente o que é desaparecer. Depois a pessoa pode dizer mesmo, desaparecia daqui, ia viver num país sul-americano e montava um bar na praia e nunca mais ninguém me via. Ok, o que é que isso significa? Vamos, metaforicamente, como é que isso, o que é que isso, não é? Podemos, ok, vamos pôr na prática agora. O que é ir para não sei onde e nunca mais ninguém me vê? E vamos permitir que isso seja possível à luz da realidade que nós temos, não é? E, e então, ou às vezes a pessoa diz, "Eu só quero descansar, eu só preciso descansar, pá, preciso que me deixem em paz." Ou, o que é isso, deixarem-me em paz? Eu não ter, de repente puxamos por este fio, não é? E conseguimos, então essa pergunta para mim tem sido muito valiosa. O que é que tu precisas agora? O que é que estás a precisar agora? Sim. Há Coisa tão outra que eu simples, não também é? há outra que eu também gosto de fazer, embora seja um bocado arriscada, que é quem é que precisavas de ser. Uhum. E eu acho um bocado arriscada, embora também é um convite que eu acho interessante quando estamos mais tranquilos, ou quando estamos para nos recentrar, e às vezes recentra-nos com eu precisava de ser uma pessoa assim, assada, nananã. E a pessoa reage logo, tipo, eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero. Ok. Então, se era preciso ser essa pessoa para lidar com isto, então se calhar bora fazer outra coisa, não é? Yeah. Então, se Porque calhar essa muitas não é vezes a solução. resposta, porque Então, muitas se vezes a resposta que vem é uma resposta egoica. Eu precisava de não me importar com nada disto. Então, mas como assim? Tipo, será que isso é possível? Não te importares com nada? Isso é. Ok, e Conheces se alguém que não fosse, se então está bem. importa? Então, e se alguém. Ok, então vamos imaginar que Exato. és a pessoa que não se importa com nada disto. Ok, como é que é essa pessoa? Como é que depois Yeah. essa pessoa lida com. E vamos buscar as coisas da vida real da pessoa, né? Pois não ia lidar com. Não, Não não ia. era, não. Ok, então Exato. se calhar não é mesmo isso que eu sei. E outras vezes vem a sensação contrária, que é. Era preciso isto, era preciso eu ser assim, assado. Epá, e se calhar eu gostava de ser isso. E se calhar eu Isso. gostava de caminhar para aí. Ok, então.
se gostavas de caminhar para aí, qual é o próximo primeiro passo que Uhum. podes dar nesse sentido, não é? Embora eu acho que aqui já temos de estar numa relação já com uma grande Uhum. E proximidade. temos que estar atentos onde é que esse caminhar leva, porque às vezes também é preciso caminhar para nós percebermos, espera, afinal nunca nada disto. Não quer nada disto, exato, é isso, não Yeah, é? Que é, aí, pá, yeah. pois não é mesmo nada disso. Sim, Pronto, sim, sim. sim. E é tão giro como terapeutas temos a oportunidade de estar ali ao lado da pessoa e a pessoa, na verdade, começa a definir um caminho e a meio do caminho percebe que não é o caminho e nós tipo, que fixe, então e agora para onde? Não é? Porque no início da minha carreira como coach era um bocado tipo, mas agora estávamos a ir para um sítio, agora não queres ir para lá, não é? Foi preciso alguma maturidade. E também a vida dar-me assim algumas empurradelas para eu perceber que é mesmo assim. E até é bonito, não é? Porque respostas sobre o tal caminho que é o nosso não vêm às vezes à primeira, não é? Vem por tentativa e erro. Eu às vezes digo muitas vezes aos meus clientes, às vezes temos que deixar que seja o caminho a dizer qual é o caminho, que é, estamos a fazer caminho e é o próprio a estrada que nos diz para onde é a seguir, não é? E eu acho esse não é um sítio fácil para estar, que é estou a fazer caminho e a deixar que seja o caminho dizer, porque é uma grande incógnita, mas ao mesmo tempo é muito humble, é muito humilde, é mesmo um abdicar do controle e percebemos que na verdade nós controlamos muito pouco. E- Sim, e quando temos a sensação de controle, quase sempre é uma fantasia também, Uhum, uhum, o que é verdade, lixado. É. verdade. Em relação a isto tudo, e voltando aqui ao ressignificar, e estamos sempre a voltar lá porque acho que é tão rico, que é também, às vezes acho que pode ser muito útil ressignificar quando estamos a lidar com coisas que já vêm tão de trás e tão antigas e não são só nossas, porque há uma existência muito antes de nós e que as coisas nos chegam hoje, mas já vêm. Estou a falar, Uhum, por exemplo, do que é isto da parentalidade, do que é o trabalho, do que é o dinheiro, do que são as relações, do que são os fins das relações, do que é whatever, não é? O que é estas coisas da política, são coisas que já vêm com significado. Quando nós nascemos, elas já tinham um significado no inconsciente coletivo e que nós bebemos dele e o recebemos, mas agora, na nossa realidade, aquele significado pode já não nos servir bem, uhum, não é? Porque alguém nos disse que trabalhar é. Opá, uhum, como tu trabalhas, se calhar, ou como eu trabalho, se calhar é uma coisa que tem pouco significado para a minha avó, ou para a uhum, minha, não é? Então, às vezes também precisamos de voltar a dar significado às coisas, não é nessa fuga que o ressignificar hoje em dia muitas vezes é utilizado, mas na apropriação autêntica e pessoal das coisas, não isso. é? Uhum. Sim, isso é o que o Jung chamou de individuação, não é? Individuação é eu primeiro faço aquilo que o coletivo diz e organizo os meus conceitos sobre a vida em função daquilo que o coletivo, normalmente a nossa família próxima, inicialmente, nos diz. Primeiro sigo, para depois me desidentificar e começar a dizer, não, espera, eu vou fazer de outra maneira e depois decidir qual é a minha maneira, porque até pode ser igual à original. Mas Exato. pelo menos eu fui lá experimentar diferente, não é? Portanto, individuação é isso mesmo, é ser igual para depois ser diferente, para depois ser eu, não é? E portanto, ensinaram-me que trabalhar era assim, ok, eu vou trabalhar assim, na primeira metade da minha vida. Depois chega a crise da meia-idade e digo, mas espera aí, mas isto é o que eu acho? Não é? Então vou à procura do que é que eu acho. Não é? E depois chego à conclusão que o que eu acho é diferente, o que eu acho é igual, em algumas coisas é diferente, em algumas coisas é igual, e isto chama-se processo de individuação, que é o processo de eu me tornar cada vez mais eu próprio, cada vez mais completo, cada vez mais total, e ter então a oportunidade, como disseste, de me apropriar do meu próprio destino. Destino não no sentido esotérico do conceito, mas destino no sentido que nós vamos viver uma vida inevitavelmente e ela é consequência das ações que nós tomamos, não é? Das decisões que tomamos na nossa Vamos vida. tomando. Exato. Portanto, sim, é isso que o Jung nos propõe, que façamos o processo de individuação. Só que o processo de individuação tem que vir deste confronto. Normalmente vem de um confronto, vem de um desafio. Não é? A primeira fase da alquimia é Nigredo, ou seja, a morte. Não é? É o primeiro momento. Portanto, o Jung encarava a neurose, por exemplo, a depressão, a ansiedade, sintomas desse género, como um portal de iniciação. Portanto, quando vem esse sintoma, é sinal que abriu-se a porta para um convite de transformação. E aí vamos ter a oportunidade de questionar. Às vezes, quando as pessoas dizem, mas eu não sei, eu sempre pensei assim, agora penso assado. Ótimo, isso é uma excelente notícia. É sinal que estás a questionar. Não é sinal que não estás simplesmente a seguir o caminho que toda a gente te disse que devias seguir. Não é? As dúvidas, o não saber é um sítio
muito difícil, mas excelente. É porque estás mesmo a colocar hipóteses novas. Eu Sim. lembro-me há uns anos atrás, fiz uma pergunta a uma pessoa na minha vida e disse assim: quando for a minha crise da meia-idade, achas que vai ser sobre o quê? Isto, e ele olhou para mim e riu-se e disse assim: tu não percebes. Ele já estava, né? Estava em plena crise. E ele assim: pois realmente tu ainda não percebeste. Não é sobre o quê? És tu. É sobre tudo. Tudo é posto à prova, tudo é questionado. Tipo, não percebi nada. Agora já começo a perceber um bocadinho. Pois. E vai haver uma altura que é assim, era mesmo, já Yeah, percebi, ok, sim, yeah. vamos continuando neste caminho. Agora lembraste-me do tal convite que eu te fiz há 4 anos atrás. Uhum. E que tu achavas que era para ressignificar, não é? E eu percebo porque é que achavas isso, não é? Até porque, mas a ideia de uma separação ou de um divórcio consciente é mesmo com ganhar consciência, não é Uhum. para fazer disto uma coisa. E o que eu tenho também percebido é que às vezes o consciente é isso, que é caiu uma bomba atómica na minha vida com isto. Às vezes é mesmo, a consciência é essa. Yeah. E é mesmo, e não há forma de. Depois ok, e agora como é que vamos construir a partir daqui, não é? Uhum. Depois de tudo o resto. Porque antes de começar a construir é preciso muitas outras coisas. Mas outras vezes não é isso. Para outras pessoas é uma libertação. Para outras pessoas tem mesmo significados diferentes. Yeah, é verdade. Eu lembro-me quando me separei, Joana, o que eu dizia na minha cabeça, só para a minha cabeça, repetia aquilo incessantemente para levar os dias. Eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida, eu vou resgatar a minha vida. Para mim, a Tão bonita separação. essa palavra resgate, não é? Pá, É tão e era linda a essa cena que palavra. e eu tinha uma imagem e tudo. Yeah. E para mim, a separação do pai dos meus filhos mais velhos, para mim foi resgate, foi resgatar a minha vida. E eu não fiz aquilo na ideia de deixa-me ter aqui uma perspectiva positiva. Não, era só sobreviver, era só manter assim a cabeça à tona, tá, para respirar. Então eu vou resgatar a minha vida. Yeah. E cada pessoa tem o seu significado porque a sua realidade é toda diferente, não é? E o Sem trazer dúvida. consciência vem por aqui. Trazer Uhum. consciência ao fim da relação também é trazer consciência à relação. E tenho E uma pergunta para ti. Tu deves lidar com muitas pessoas com este tema do divórcio. Como é que é com pessoas que passam por mais do que um divórcio? Ou seja, encontram diferentes significados para os diferentes divórcios, o significado repete-se, parece que é um padrão, outra vez a mesma história, ou há as duas coisas, certamente haverá as duas coisas, mas qual é que é a tua experiência disto? O que é que... olha, a minha experiência primeiro é que quem vai para um segundo ou terceiro divórcio vai muito mais a antecipar a dor. Custa muito mais. Hum, Se o primeiro custa, o segundo custa ainda mais, porque nós já ok. sabemos o que é que. Portanto, a pessoa já sabe que isto vai ser. Hum, Há muito. Eu não sei se tu ouves isso, eu ouço imenso, que é a separação e o divórcio é a solução mais fácil. uhum. Só diz Ui, isso não é quem nunca nada passou fácil, pelo nada, amor só de diz isso Deus. quem nunca passou por uma separação, porque quem já Yeah, passou por uma separação sabe o quão difícil é claro, e quão necessário tem que ser passar por aquilo para se nos propormos a passar por claro. isso. Uhum, Portanto, é assim. E claro que depois há as outras pessoas que podem achar que não decidiram e que estão a ser confrontadas com uma decisão do outro, não é? também. Ui, Pronto, muito difícil, pois. Sim. E aí sim, lá está, também é preciso encontrar qual é o meu significado nesta circunstância. Quando eu não decidi e a outra pessoa decidiu que quer terminar uma coisa que para mim não terminou e para mim continuava, como é que agora eu vou lidar com isto e que significado é que lhe vou atribuir, não é? Aqui na história, na minha história de vida, na minha linha da minha vida, isto é o Uhum. que é agora, não é? Pronto, mas as separações e os divórcios repetidos, é isso, a angústia da dor, porque já vão com mais clareza do que é que vai acontecer. Uhum. Quem se para Mas pela achas primeira que vez, o rebound é mais rápido? Não é? Não tem nada a ver? Varia eu acho sempre. que depende muito de pessoa para Depende. pessoa. Há pessoas Não que se há. desesperam, tipo, fogo outra vez e não quer e não era nananã, como é que é possível, o que é que se passa comigo? Hã? Outras pessoas dizem o contrário, outras pessoas dizem uma coisa muito gira que é, nem que eu tenha que recomeçar 50 mil vezes, eu hei de recomeçar todas as que forem necessárias. Yeah. Uma vez eu tive num retiro e a formadora dizia isso: promete a ti mesmo que vais começar de novo as vezes que forem necessárias. Eu achei tão bonita essa frase. É mesmo tipo acolher de si mesmo, não é? É mesmo tipo uma incondicionalidade para consigo.
Sim, Né? que Yeah. eu não vou. Houve outra pessoa que dizia de forma também lindíssima que é: eu posso voltar a perder esta relação, a relação, eu posso voltar a perder as relações, de mim não me volto a perder nunca mais. Hum, De mim não me volto a perder. E portanto, claro que depois a seguir é ok, então o que é que se está a passar para entrares em relações onde te perdes dessa hum, maneira? O que é que está a acontecer, não é? claro, claro, claro. Pergunta muito interessante. Depois a partir daí começa a investigação Isso, e o exato. Eu tal sentar ganhar. aí, o É, tal exato, sentar aí a com a tal coisa. investigação, a tal. E às vezes é só pressa, às vezes é porque temos muita pressa de não conseguir estar sozinho e alinho na primeira relação Uhum, que uhum, aparece e pronto. Depois pode ser, claro, que há quem interprete depois e estás a atrair aquilo que precisas de atrair para poder crescer com isso. Há quem significa assim. Outras uhum. pessoas é vou para o jogo que sei jogar e o jogo que sei jogar é este e tem este formato e que eu não gosto, mas é o que eu jogo bem e portanto é para ele que eu vou. É familiar, no fundo vou para o que é familiar. Depois, Sim, isso que estás a dizer está-me a remeter aqui para um tema que me é muito querido, que também é o tema da codependência e da dependência de relacionamentos, não é? E uma das coisas que eu tenho descoberto, também graças à minha filha, não é? É que o tema da regulação emocional, acho que é um dos temas mais importantes na vida de um ser humano e que não é muito falado, nem sequer muito ensinado. Nós aprendemos a regular as nossas próprias emoções. E porque é que as pessoas estão sempre a repetir padrões nas relações? Porque é que as pessoas estão sempre a entrar numa relação atrás da outra? Porque é que as pessoas ficam em relações que já não as beneficiam? E muitas vezes tem a ver com este facto de que, como não consigo regular as minhas próprias emoções, eu preciso de estar numa relação para colocar no outro a responsabilidade de regular as minhas emoções. Então, o outro está bem, eu fico bem, o outro está bem disposto, eu estou bem disposta. Quando eu não estou bem disposta, eu chego a casa e tenho alguém que me ajuda a pôr-me bem disposta, porque me dá conexão, ou colo, ou mimo, ou organiza-me os pensamentos com lógica, ou ressignifica-me, ou diz-me que vai correr tudo bem, ou o que for, não é? E então, eu acho que falarmos um bocadinho do tema da regulação emocional, um bocadinho mais, seria muito importante. Então, tenho trazido muito isto para as minhas consultas, esta aprender a regular as nossas próprias emoções. E regular não é reprimir, é precisamente o contrário. Regular é sentarmos com as emoções difíceis e perceber o que elas nos estão a pedir, e tudo aquilo que já falamos. exato. E criar também uma prática de regulação emocional, ou seja, tornar prioridade na minha vida, fazer ali umas 4 ou 5 coisas diariamente e que me ajudam a regular as minhas emoções. Seja caminhar ao ar livre, meditar, respirar, escrever, dançar, gritar, chorar, pintar, o que for. Sejam práticas que me ajudem a regular as minhas emoções. Uhum. Sim. Acho que é um tema que não se fala muito e que é muito valioso. Sabes que é um tema, eu também adoro a codependência e também é um tema que eu acho que não está muito claro também, pá, acho que as pessoas utilizam também de forma às vezes um bocado desviante daquilo que é o Uhum. conceito original, mas a questão da regulação das emoções é um pau de dois bicos, é aquilo que nos salva e é aquilo que nos mata. Então, porque nós corregulamos, nós temos este mecanismo de corregulação. Os bebés, as crianças, corregulam-se com o seu cuidador ou com os seus cuidadores. E essa corregulação é super importante. Portanto, nós nascemos apetrechados com ela. Ou seja, nós estamos preparados para nos sintonizar emocionalmente uns com os outros. Não é? E, portanto, é natural e saudável que, se eu começar a ficar num determinado estado, que isso te afeta a ti, Joana, e que o teu estado me vá afetar a mim. É natural, isto é saudável, e ainda bem que nós Isso é fazemos isto. empatia. É empatia, Sim, sim, sim. é Não. correlação, é comunicação entre espécie, intraespécie, não é? Porque quando nós andávamos nas tribos, muitas vezes à distância temos que perceber os estados emocionais do outro. Se o outro à distância se está a assustar, provavelmente eu tenho que me assustar e alarmar para nos todos juntos preparar para aquela ameaça. Ou o Isso, contrário, se entretanto um estava muito sobressaltado e olha, mas vê toda a gente calma, então posso serenar, isto foi outra coisa qualquer. isso, Portanto, isso, esta comunicação é super isso. importante e esta regulação é Mas, super ma- importante. mas isso é diferente de eu tive um dia difícil no trabalho e eu não consigo regular-me a mim mesma. Eu não consigo, eu não tenho recursos que podem incluir uma comunidade, que podem incluir outras pessoas, não é? Exato. Então o que é que eu faço? Como eu não consigo regular estas emoções, eu vou beber álcool, ou vou tomar drogas, ou vou distrair-me com o Instagram, ou vou dizer mal da minha vizinha, ou vou fazer drama, ou vou, sei lá, fazer compras, ou o que quer que sejam as adições que eu tenho. E a codependência é uma adição dos relacionamentos, que é eu uso o relacionamento para conseguir gerir as emoções difíceis que eu tenho com a minha vida. Nada é errado com isso.
Nós partilhamos a vida por algum motivo que é, mas se for o meu único recurso para regular as minhas emoções, então eu torno-me dependente da Muitas vezes pessoa. o que aconteceu foi que a pessoa ficou codependente porque em alguma altura na sua vida teve que tirar o ónus, o centro das suas emoções de dentro de si e pôr fora. E portanto, isto para mim é o maior problema, mais do que estar dependente do outro para me regular, pior do que isso é eu estou dependente do outro para sentir o que vou sentir. Não é só para me regular. Eu estou feliz se o outro estiver feliz. Eu estou zangada se o outro estiver zangado. Eu estou à espera do que o outro faça para eu depois Isso. ver o que é que faço a partir daí. E isso vem precisamente da fase de infância que tu falaste há pouco, porque a relação de pais e filhos é uma relação de dependência e tem que ser. Aí é bom haver dependência porque é isso que tem que haver. E, portanto, nós, como pais, temos a função de ajudar os nossos filhos a regular as suas emoções, porque eles são dependentes de nós. O que acontece é que na infância, muitas vezes, os filhos estão responsáveis de regular as emoções dos pais. Sim. Não é? Isso é uma Se tu não questão. fazes A, eu grito. Se tu não fazes B, eu enfureço-me. Olha, que assim, se não dás um beijinho, a mamãe fica triste. Então eu sou responsável por tu ficares triste. Ok, então, mas isto está ao contrário, não é? Não. Tu é que és a mãe, tu é que és responsável por ajudar-me a regular as minhas emoções. Só que nós na infância não, nós vemos que a mãe está zangada, então fazemos uma coisa. Ou vemos que o pai está furioso, então ficamos muito quietinhos. Então nós aprendemos que se nós nos comportarmos de certas maneiras, as outras pessoas vão ficar mais contentes e, portanto, nós vamos sobreviver. Quando nós estamos numa posição de alta vulnerabilidade, que é quando somos crianças, tudo que diz respeito à regulação emocional dos nossos pais diz respeito ao nosso potencial de sobrevivência. Portanto, instinto de sobrevivência e regulação emocional estão altamente relacionados. Portanto, se eu aprendo que eu tenho que me comportar de certas maneiras para regular as emoções do adulto, que devia ser responsável por mim, para eu poder sobreviver, cria-se então esta dinâmica. Então eu estou depois num relacionamento com o meu marido ou com a minha mulher e ela chega de cara torta e eu fico logo tenso, que é o que é que eu tenho que fazer ou ser para tu estás bem, porque quando tu estás bem, eu fico bem porque sei que vou sobreviver. Então estamos neste mecanismo automático. Se toda a gente aprendesse a regular o raio das suas emoções por si, que não significa fazê-lo sozinho, Exato. não é? Uhum. Seria muito interessante, Sim, digo. embora eu acho que tendencialmente daquilo que fui lendo e acompanhando, estas coisas da codependência, originalmente o termo surgiu com pessoas que são familiares próximos, sejam filhos, sejam pais, irmãos, de pessoas que têm uma dependência. Por exemplo, Yeah, yeah. imagina, a minha mãe, Facilitar a dependência do outro, não é? no fundo, entrar na dinâmica e na roda da Yeah, da dependência do outro. dependência. E eu não sou dependente, mas estou codependente porque eu, junto com o outro, a minha vida é organizada em função da dependência dele. E isto Exatamente. veio da toxicodependência. Depois começou-se Isso, a isso, perceber que isso. não era só da toxicodependência, que o álcool era a mesma coisa. Filhos de pais alcoólicos, mulheres ou maridos de cônjuges alcoólicos, começam a ter o comportamento também em função do consumo do álcool do outro. Uhum, é isso mesmo. E veio daqui. E depois começou-se a perceber mais tarde que também acontecia a mesma coisa com pessoas que conviviam com pessoas com perturbações mentais, com doenças mentais, sobretudo não curadas e não estabilizadas, não é? Isso, isso, isso. E que desenvolviam o mesmo mecanismo. Portanto, eu não tenho a doença, mas eu vivo em função da doença do Isso, outro. eu não sou livre, mais uma vez. Mais Portanto, uma vez. se a pessoa se passa e tem umas fúrias e desata os gritos e a partir pratos, então eu vou andar a pisar ovos na minha própria casa, porque tenho que regular as emoções do outro com o meu comportamento. Exatamente, exatamente. E depois, às tantas, já estou dependente, porque quando há calma, essas pessoas, quando saem desses meios, não sabem o que fazer. Isso, Tipo, e agora, não é? Agora tenho que estar com o meu frenesi interno e já não estou ligada ao frenesi do outro. isso, E exatamente. e as pessoas, por isso é que depois repetem, porque é, agora isto aqui é uma seca, viver assim é uma seca. Então nada se está a passar, não há emoções fortes, não há medo, não há terror. Então às tantas vou outra vez procurar relações onde Porque posso no voltar fundo a sentir isso. confundimos conexão emocional com este, não é? Que é tipo, Exato, é mesmo isso, porque se eu tenho uma relação saudável, banal, em que as pessoas simplesmente estão, tipo, ah pá, não há intensidade, não há yeah, ligação, não há drama, não há uhum. tragédia, pá, Não isso é há, não isso. há ansiedade. Não há ansiedade, sim. Só que Só que confundimos ansiedade com apaixonamento. e a nossa amígdala, não é? Que aprende rápido e demora muito a esquecer, ela aprende rápido a excitar-se com aqueles estímulos, não é? E depois esquecê-los, demora muito para esquecer, e portanto, quando não se passa nada, é um marasmo,
isto é só a vida, é É só boring. isto. Yeah. Muito boring. Então às tantas estão à procura de situações para voltar a ativar-se, a gerar aquela coisa toda. Sim, Yeah. e é tramada. E aí é preciso mesmo trabalhar a sério sobre Claro. esses mecanismos. Sobre a questão das emoções, eu acho que sim, tem sido muito valioso para mim fazer esse trabalho. Para mim, como pessoa, fazer esse trabalho de regulação emocional, eu tenho descoberto muito sobre mim, porque regulação emocional, como significa lidar com as emoções que são e criar uma prática para eu própria pôr as minhas emoções da maneira que eu preciso pôr para conseguir funcionar e etc, não é? Não reprimindo, mas compreendendo e ouvindo os convites que elas me trazem. Tem sido um processo muito, Giro. muito especial. Eu Sim. ultimamente, tu meditas, Joana? Agora comecei por causa da minha prática de regulação emocional. Boa. Sim, Ok. porque não é uma coisa fácil para mim. Com meditação aprendemos esta questão, e é mais do que compreender, vivemos, não é? Esta experiência de como os pensamentos estão permanentemente a ocorrer e a vir à nossa cabeça, mas se nós não fizermos nada, eles seguem o seu caminho, o seu curso. O que acontece muitas vezes é que nós agarramos a esse pensamento Estamos num loop. e Yeah. entramos naquele loop, não é? E damos muito valor e muita verdade a esse pensamento que foi só uma coisa que surgiu. Quando nós meditamos, percebemos, ei, pá, como é que isto acontece? Vem um, vem outro, e se nós não agarrarmos nenhum, está sempre a vir. E eu li também algures, isto é o problema de quando começamos a ler demasiadas coisas, às tantas já não sabemos onde é que lemos, mas não é meu, ok? Eu li algures, que isto acontece também com as emoções. Estes pops de emoções, olha, agora vem uma tristeza, agora vem uma alegria, Sim, agora sim. vem entusiasmo, tal e qual como os pensamentos. Só que muitas vezes nós também, e nesta cultura agora também, ultimamente muito virada para as emoções, também agarra muito depressa essas emoções, como se elas trouxessem uma verdade muito séria, muito... E às vezes não é, às vezes é só esses pops como os pensamentos, e se nós deixarmos, a emoção vem e segue, e vem Isso, e exato, segue. exato. E também se não nos angustiarmos muito, que, ai, senti uma emoção, o que é que isto quer dizer? Yeah. Isto é uma Sim, necessidade tens não razão. satisfeita, e às tantas também Yeah. estamos numa angústia brutal com isso, e às Yeah. vezes elas Há só estão que aí deixar na passar uns vida. dias, uma semana, duas, de repente não vai embora, é sempre a mesma moinha. Ok, então é aí, Claro, claro, exatamente, não é? exato. Sim, faz Aquilo, sentido, sim. e também Não acho, ter essa urgência de ir logo. sim, de ficarmos Yeah, altamente, porque depois também acho que acaba por ser um bocado cansativo, não é? Estão então não pessoas como é? nós que estudamos e fazemos terapia, e não sei o quê, depois chega um ponto e é tipo, Ai, posso ir de férias? Tipo, sim, posso, sim, posso não pensar em nada, posso não ser um ser humano, não tentar ser mais iluminado do que era ontem, hoje. Posso. sim. Eu às vezes tenho um pedido horroroso que é, eu só me apetecia congelar a cabeça, tipo, tirar a cabeça, pôr no congelador, ir à Yeah. minha vida e daqui a uns A dias logo vou meditação ajuda um buscar. bocado nisso e as É, respirações e não sei o quê. sim, É sim, um sim, bocado um sim. congelar a cabeça. É Poder verdade. congelar. Ok, Joana, estamos aqui a chegar ao final do nosso episódio e da nossa Obrigada. conversa. E Adorei. foi, eu também, tanto, com muitas saudades de conversar contigo. Que Qual bom. seria uma Obrigada. boa maneira de terminarmos hoje esta conversa? Olha, uma das coisas que eu gosto de dizer às vezes às pessoas é que nós sentimos as coisas que sentimos, nós passamos pelas dores que passamos, nós repetimos os padrões que repetimos e às vezes já estamos fartas de estar fartas e estamos fartas de nós mesmos. Mas é importante lembrar que nós somos um ser humano maravilhoso. Não apesar de tudo isso, mas precisamente por tudo isso. É precisamente por tu sentires as emoções que sentes, passares pelos processos que passas, repetires os padrões que repetes, tu és a pessoa maravilhosa que és, com as características todas que tens, porque nenhuma característica é isolada por si. Mesmo as coisas que nós gostávamos de carregar um botão e mudar em nós não sabemos as consequências que isso poderiam ter a longo prazo e noutras dimensões da nossa vida, porque qualquer característica que nós temos tem o seu lado luminoso e tem o seu lado sombrio. E às vezes é importante trazer um bocadinho ao de cima isto, não é? Mesmo que haja uma característica tua que tu não aprecies, lembra-te que isso também torna-te um ser maravilhoso que tu és. Eu não devia ligar tanto ao que as outras pessoas dizem, mas isso também te torna a pessoa maravilhosa que és, porque tens em consideração o bem-estar dos outros e o que eles preferem e não preferem, isso é tão bonito, não é? Eu devia saber pôr limites, mas isso também torna-te a pessoa bonita que tu és, porque, não é? De repente, acho que é importante lembrarmos, não é? Que existe sempre o seu oposto complementar e que é isso que nos torna as pessoas maravilhosas que somos.
E pronto, quem nos está a ouvir, lembre-se disso hoje. Um ser maravilhoso que é. Era o que eu gostava de deixar. E tu também, és um ser maravilhoso. Obrigada por todo o trabalho que tu fazes. Obrigada, Joana. Muito Por ajudar obrigada. tantas pessoas. Obrigada. Obrigada. Olá! Este mês celebramos 4 anos do podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Sabes como nos podes presentear neste aniversário? Acionando o sininho e classificando o podcast. O que achas? Alinhas? Assim ajudavas-nos a dar um pulo de crescimento. Acionar o sininho e classificar o podcast são pequenos gestos que para nós fazem uma enorme diferença. Obrigada pelo teu gesto, dedicação e carinho.